Bom, primeiro vamos analisar a situação da população brasileira com relação ao atendimento, né, o tipo de atendimento. Então está classificado o atendimento adequado, que é o que vai aparecer em verde, o atendimento precário, que aparecerá em amarelo, e sem atendimento algum, aparecerá no gráfico em vermelho. Com relação à água, 59% da população tem atendimento adequado. Com relação ao tratamento sanitário, 40%. Atendimento precário na água, 34%, e no caso do esgotamento sanitário, 50%. Sem atendimento algum, em água, 7% da população, e no caso do esgotamento sanitário, 10%. Então a gente entende que o abastecimento de água tem um déficit de 41%. 41% da população do Brasil não recebe água de forma adequada. E no caso do esgoto, esse número chega a 60%. Diretrizes do setor. A titularidade do serviço de saneamento pertence aos municípios. Isso está previsto na nossa Constituição Federal. O município ele pode prestar os serviços diretamente através de suas empresas municipais ou indiretamente, concedê-los à empresa do setor público, às companhias estaduais, né, de saneamento básico, ou privado, a um operador privado. A delegação pode ser plena, água e esgoto, e parcial, apenas um dos serviços. Em ambos os casos, o governo municipal deve acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço em consonância com os parâmetros adequados aos interesses da população. Considerando isso, vamos olhar um pouquinho o percentual da população que é atendida por cada tipo de prestador. Quando a gente fala em água, os municípios eles atendem 36 milhões de habitantes, as empresas municipais atendem 36 milhões de habitantes, as empresas privadas 8 milhões e as companhias estaduais 119 milhões. Então as companhias estaduais são 73% do total, 22% para as empresas municipais e apenas 5% para os privados. No caso do esgotamento, os municípios atendem 28 milhões de habitantes, os privados 6 milhões de habitantes e as companhias estaduais 64 milhões de habitantes. Então do total as companhias estaduais atendem 65%, as municipais 29% e as privadas, as entidades privadas atendem 6% dessa população. Avanços do setor. Nos últimos anos foram realizados alguns avanços, né, dentre os quais destaca-se a Lei 11.445 de 2007, que é a Lei do Saneamento, que definiu as diretrizes nacional para a prestação do serviço de saneamento, e a promulgação do PRANSAB em 2013. Que, dentre outras coisas, elaborou a estimativa de investimento para o alcance das metas estabelecidas. Vamos fazer um parênteses aqui, que naquela ocasião o cenário macroeconômico era bem diferente do atual. Quais eram as metas do PRANSAB? Em termos de população atendida para água. Em 2010, 90% da população era atendida no abastecimento de água. A meta para 2033 é de 99%. O esgoto, acesso à rede coletora ou fossa séptica, era de 67% em 2010 e está previsto no plano para 2033, 92%. E o esgoto tratado do esgoto coletado, que era 53% de 2010, a meta de 2033 é de 93%. Investimentos previstos em bilhões para atingir essas metas em questão de água e esgoto. Água, de 2014 a 2018, uma média anual de 6,9 bilhões, quase 7 bilhões por ano de investimentos serão necessários. No caso de esgoto, 10,5 na média, totalizando quase 87 bilhões nesse total, de 2014 a 2018, com uma média anual de 17,4 bilhões. De 2019 a 2023 esse nível, com um total de 81 bilhões,3, com uma média anual de 16 bilhões, e de 2024 a 2033, totalizando 136,6 bilhões, com média anual de 13,6 bilhões. O total, nesse até 2033, estão previstos investimentos de 304 bilhões de reais. Tá, uma média de 15,2 bilhões por ano, sendo 122 em água, quase 182 bilhões em esgoto. Histórico de investimentos no setor. Então nós podemos ver que, olhando para trás, até que o investimento vem crescendo, até chegar em 2014 aí, num valor próximo a 12 bilhões e pouco,
Mas a nossa meta para esse ano, a média do ano, lembra do período, era de 17 bilhões e alguma coisa. Então, em termos de esgoto, que é o verde, ficamos próximos da meta. Mas a água ficou muito aquém, né? A água foi quase a metade do investimento necessário para atingir a meta. Então, nós estamos muito abaixo da média para atingir aquela meta de 2033, que procura a universalização dos serviços de água e esgoto no Brasil. Resumo, conclusões e potencial do setor. Temos déficit enorme no setor com relação ao atendimento à população. Quando falamos em água, 41% da população não tem atendimento adequado. Quando falamos de esgoto, 60% da população não tem atendimento adequado. As empresas privadas participam apenas, quando falamos em água, 5% e esgoto, 6% desse mercado. É uma participação muito pequena. No Plan SAB estão previstos investimentos da ordem de 304 bilhões até 2033 para atender a meta de universalização do setor. O setor público não tem o capital necessário e nem a expertise para fazer frente aos investimentos previstos. O setor privado será fundamental para o atendimento das metas do Plan SAB.